Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vale Conectar. Hoje a gente vai falar sobre quebras na empresa, como evitar quebrar. E esse assunto é bem amplo. E hoje a gente tem aqui o Francisco Moya para falar com a gente um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Francisco. Estamos juntos aqui novamente. Vamos nessa jornada do não quebrar. Do não evitar a quebra, né? Temos aqui também o Everton. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado, é um prazer estar por aqui e vamos embora. Vamos embora. E aí, Francisco? Você já quebrou? Pô, já entrou já assim, entra assim, né? Com os dois pés no peito, assim. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu acho que na vida do empresário, se a gente não tiver histórias para contar dessas aqui... Dizem que todo empresário, para dar certo, tem que quebrar umas 3 vezes antes, né? Eu gostaria de aproveitar esse podcast para tentar quebrar esse preconceito. Esse paradigma, né? Esse paradigma, porque eu acho que o conhecimento... usar do conhecimento das pessoas, de quem já viveu os problemas, de quem, de uma certa forma, teve isso na pele, né? Essa marquinha, essa casquinha que a gente diz, faz casquinha, né? A cicatriz, tem aquela cicatriz marcada. Então, esse cara já pode contar a história desse machucado, né? Vamos chamar assim. Então, quanto mais a gente contar e quanto mais as pessoas escutarem isso, mais a gente pode evitar que a quebra seja uma necessidade. Então, vamos dizer assim, você pode aprender pela dor, você pode aprender pelo amor, mas tem mais linhas para aprender, que uma é da linha do conhecimento. Do exemplo, né? Do exemplo. Então, se ao final desse podcast a gente conseguir fazer com que alguém não quebre, a gente já está no maior sucesso. Pensar assim, meia pessoa já está valendo já. É isso aí. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, se essa pergunta é uma pergunta que já dá uma puxada... nós vamos ter que contar algumas histórias, então, né? É isso aí. O cara falou algumas, então você quebrou experiência. Já foi muitos. Cara, se eu pegar aqui, eu começaria, talvez, falando um pouco de uma situação que aconteceu na minha vida, há muito tempo atrás, onde eu ainda era CLT. Porque eu acho que é até interessante, já que a gente vai contar algumas histórias, trazer para uma pessoa que é funcionária, talvez, e para uma pessoa que é empresária, né? Porque tem vários tipos de quebra, né? E é legal falar dessa transição também, né? Putz, como resolver essa transição, como quebrar isso dentro de si, né? Uma quebra pessoal também é uma quebra, né? Você é um seu CNPJ, praticamente. Assim. A gente já falou isso em algum outro podcast, isso que o seu CPF também é uma empresa, né? Sim. Então, muitas vezes, você pode ter uma quebra profissional. Então, vamos dar esse nome. Quebra profissional é aquela quebra que, na minha visão, onde você trabalha numa empresa, você investe a sua vida nessa empresa, investe menos. Você tenta buscar caminho de crescimento, você faz o curso que ela pede, você direciona a tua faculdade, a tua pós-graduação, direciona sua educação e sua cultura toda para aquela empresa. Muitas vezes você direciona onde você mora, como você mora, proximidade do seu trabalho. Você veste a sua vida no trabalho que você faz. Uhum. Eu trabalho na GM, então eu moro aqui em São José dos Campos, eu estou perto da fábrica, eu fiz curso de automobilística, eu fiz curso disso, eu faço pós daquilo. Então você vai e vive aquilo. E se a GM falar que você tem que ir para a planta de Gravataí, você muda para lá. Você muda. Então você vai e você cria uma vida profissional seguindo a partir de uma empresa. Isso acontece muito com empresas multinacionais, mas existem muitas empresas nacionais nesse porte. Sim. Ok? Não vamos falar especificamente de uma ou de outra. Eu acabei falando o nome de uma empresa, mas estou dizendo só grandes empresas, né? Você pega uma aqui em São José, uma Johnson, ela é mundial. Então o cara pode estar aqui, daqui a pouco ele vai para os Estados Unidos, daqui a pouco ele vai para a China. E o que acontece? Tudo que é gerado na tua vida profissional é a partir do que está acontecendo na empresa. Tudo bem? Tá bem? Classificamos. O que é a quebra profissional? Quando você faz tudo isso e essa empresa quebra. Ela não é o seu CNPJ. Você não é dono da empresa. Mas você acaba quebrando junto com ela, né? Mas você movimentou sua vida inteira para ela, né? Posso contar alguns casos? Um caso seria Kodak. Nós estamos aqui também. Tinha gente profissionalmente, né? Conheço pessoas, tenho relacionamentos de amizades assim,
com pessoas fantásticas, assim, com profissionais assim nível mundial, tá? CEOs assim, níveis assim, gerente, master, que quebraram profissionalmente porque a empresa perdeu um time de mercado, né? Ela perdeu um momento de mercado, perdeu a era digital, estava na época do filme, e por conta disso ela acarretou o quê? Uma mudança profissional de toda uma linha de funcionários. Bons, treinados, conhecedores, que precisaram ser relocados aonde? Em outras empresas, não em empresas da própria Kodak. Então é o seguinte, você chegou naquele momento. Então a minha história aconteceu com uma empresa. Eu sou engenheiro civil, né? E eu trabalho na área da construção civil, sei lá, acho que há 35 anos. Ok? Então tem um pouquinho de história para contar nisso daqui, né? Historicamente comecei muito jovem, fiz outros caminhos, né? Isso vale para quem estiver escutando, porque a gente quebra, independente de onde veio, tá bom? Mas se você sempre teve a ideia de fazer engenharia? Mais ou menos. Se contar uma historinha antes... Foi surgindo essa vontade. Na verdade, foi uma coisa de família. Eu não tive uma infância meio abastada, certo? A oportunidade de ser técnico em edificações na época foi um caminho interessante, certo? E meu irmão já estudava isso. E por ele conhecer isso, ele estudava na Federal de São Paulo, e eu acabei indo estudar lá no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que era um colégio bem legal. Gostei da área, me identifiquei com a área de exatas, a área de matemática, a área de tudo, e fui para essa área. Foi bem interessante, estava numa época que eu vinha ali de empacotador de supermercado, servente de obra, pedreiro, fazia. E eu me identifiquei. Acabei caindo para o mercado nesta linha. Entrei numa empresa chamada Encol. A Encol, né, nesse caminho, ela quebrou em 97. Bem conhecida, Encol. E eu entrei na Encol em 85. Nossa! Foi muito tempo. Eu tinha 12 anos de empresa. Cara, isso... Até fazer uma pergunta aqui, atravessando o Alan. Pode, mas eu né? fiquei curioso aqui uma coisa. Eu trabalhei muito tempo na Ford e aconteceu um caso parecido. A Ford simplesmente tirou a operação do Brasil, não tem mais fábrica da Ford no Brasil. E todos os funcionários aí, que eram muitos, acabaram ficando desempregados. Eu senti que, no meu caso, que sou uma pessoa que já passei por várias empresas, que eu não fiquei tanto tempo, assim, 12 anos numa única fábrica, para mim foi mais tranquilo. Eu me realoquei muito mais rápido ali e eu senti esse baque muito menos do que aqueles funcionários que tinham 15, 20, 30 anos de empresa. Na mesma empresa, Na né? mesma empresa. Isso para você acha que foi um baque maior, esse fato de ter muito tempo ali na mesma empresa ou não? Eu vou dizer o seguinte, a primeira inocência, a primeira coisa para aprender, a inocência profissional. De você jogar essa cartada numa única audição. Eu não era uma pessoa que trabalhava lá e fazia projeto em casa, que tinha um outro trabalhinho, ou eu fazia alguma outra coisa. Nada, eu vivia, comia, cheirava, bebia aquele trabalho. Eu me dedicava 100% de tudo. O que eu estudava, como eu trabalhava, todo o espaço que eu não tirava, ou da minha família, eu trabalhava. Sim. Então, a minha cabeça estava totalmente dedicada a ela. E eu vim crescendo nessa empresa nesse período. Hoje eu estou em São José. Eu comecei em São Paulo. Né? A Encol, quando ela entrou em São Paulo, ela comprou um grupo de prédios da antiga Bonfiglioli, que eram prédios... Porque a Bonfiglioli quebrou. Ela tinha 10 prédios em construções simultâneas em São Paulo, prédios maravilhosos. Foram todos entregues depois, e a Encol comprou, teoricamente, a massa falida da Bonfiglioli. Essa massa falida que ela acabou comprando, ela entrou em 10 prédios e já fez uma grande contratação ali na cidade. Entendi. E eu entrei nessa né? linha. Eu entrei como auxiliar técnico, nem técnico de frações de formado eu era. Entrei como auxiliar, é o Aspune, né? O assessor do cara que não faz nada, trabalhava pra caramba. E eu comecei ali com o tal do office boy, entendeu? Você começa lá levando comunicado de sala passada, limpando o escritório. Faz o que tiver que fazer. Gostei da profissão, continuei na parte de tecnificações, segui. Dali me formei engenheiro, e quando eu estava me formando engenheiro, eu já vim transferido para São José. Então eu vim para São José em 93. Eu já vim como engenheiro. Eu já vim como uma gerência de uma área daqui.
Legal. Então, o que aconteceu? Eu já cresci lá na posição que estava lá, saí de auxiliar para engenheiro lá, e daqui eu já vim para coordenação, chamava coordenador, não era nem engenharia, não era gerência, era coordenação de produção, que ele chamava, coordenador de produção. Era uma metodologia muito legal de trabalho, inclusive cabe um outro podcast só para isso, para uma linha, uma filosofia que ele chama matricial de relacionamento empresa, tá? Mas o que acontece? Entrei na empresa, cresci dentro dessa empresa, entrei aqui em 93, formei, porque estava se formando essa filial de São José dos Campos, estava com alguns problemas aqui, aí tiveram que mandar engenheiros embora, viemos exportados de São Paulo para cá, tanto que eu me considero mais joseense, eu já estou mais, tenho 31 anos aqui, né? Eu tô mais aqui do que lá, né? Estou mais aqui do que lá, né? E o que acabou acontecendo? Eu falei 35, eu acho que é 39, né? Porque eu comecei em 85 na Encol, né? Fazer então, conta que você melhor, vai acabar... já está com quase... Não, já deu para ter uma referência, E o que aconteceu? E aqui crescemos rapidamente. A gente estava construindo aqui quase 20 canteiros de obra. E a Encol quebrou em 97. Quando a notícia chegou para mim, foi uma coisa assim, um baque. Você não foi aos poucos, né? Ela... Pum, quebrou. Olha, mais ou menos. Vocês estavam meio que prevendo que estava bagunçado. Estava estranho. Quem está dentro sente, né? A gente sente que está estranha a coisa, mas, por exemplo, talvez da função de gerente para cima, a informação estava mais divulgada. De coordenação para baixo, que eu seria um engenheiro, que eu coordenava uma equipe toda, vamos trabalhar, vamos lá, tá ruim, mas vamos. Não, um probleminha aqui, um empréstimo lá resolve. E a Encol estava lançando. No dia que ela informou, assim, ó, nós lançamos um prédio num dia, 5 dias depois ela informou que quebrou. Caramba, ela não deu sinal, né? Não deu tantos sinais. Não é assim, tipo, não, ela parou, faz um ano que ela não lança. Entendeu? Empreendimentos imobiliários, nada. Ela quebrou nessa condição. Então, da história, o que vem como aprendizado? É que, primeira coisa, né? A gente não pode ser tão inocente, mesmo estando trabalhando com o CPF nosso dentro de uma empresa CLT, porque, mas o governo tem política envolvida, o governo tem um monte de outras coisas, pode mudar amanhã. É a falsa segurança, né? É a falsa segurança. Então a gente não pode ser, já que eu sou empresário do meu CPF, eu não posso ser inocente ao ponto de não pensar no plano B, no plano C, no plano D. Eu não preciso ser neurótico com isso, eu não preciso dominar a minha vida e minha preocupação por isso, eu não tenho que deixar de viver por isso. Mas eu tenho que pensar em outras opções, eu tenho que pensar no treinamento. E não que essas opções vão tomar mais o seu tempo do que a própria função em si, óbvio, né? Exatamente. E mais outra coisa importante. Como que eu pivotei a história, né? Porque quando a informação chegou para mim, eu falei, daqui a 2 meses estamos fechados. Então, desculpa, vamos ficar aí 30 dias aí cumprindo o aviso, certo? Não, vamos receber, vai receber tudo bonitinho. Não recebi nada. Fazem 30 anos, mês passado eu recebi mais uma partezinha da minha quitação. Não acredito. Tô falando sério. Você recebeu mais uma partezinha, ou seja, não foi o final ainda. Porque há 12 anos de empresa, eu tinha uma quitação grande, eu recebi 0. Eu não tinha dívidas, mas eu saí zerado. Então, olha só a surpresa, né? Assim, vocês vão pagar, tá bom. Então, eu cumpri o aviso, bonitinho. Chegou no dia do aviso, então, não tem, o cheque está sem fundo aqui, mas daqui a pouco, tive que entrar no processo da massa falida da Encol, e aí faz de 10 em 10 anos cai um pingado aí. Aí é um processo coletivo, né? Não, e é uma quebra, aí sim é uma quebra no CPF, né? O cara sai sem recurso nenhum. O que você tem é o seguinte, é um recurso pessoal, aquisição de um bem, um carro, uma casa, alguma coisa que você adquiriu, certo? Mas é ali, então você tem que se virar. Aí fala o seguinte, então um cuidado é você ter um mínimo patrimônio para uma garantia, para você ter aí uns 6 meses, 1 ano, que a gente chama assim, investir todo o dinheiro, mesmo você sendo empresário do seu CPF, é uma burrice. Sim. Certo? Por quê? Naquele momento, eu saí sem muita reserva, porque a surpresa foi grande, então eu vou falar aqui, eu saí sem reserva. É o que muita gente fala de fazer o caixa de emergência, né? Caixa de emergência, você tem a reservinha lá. Você tem uma reserva ali que você pode acessar ela e usar. Você tem que garantir essa reserva de emergência para que nunca você ter tempo de botar teu currículo no mercado, ter o tempo de ter boas opções, analisar as melhores opções que pintam para você não entrar em desespero, talvez remanejar a tua carreira,
Então você tem que ter ali uma caixa de segurança 6 meses a 1 ano para garantir. Ah, mas eu vou investir, vou comprar casa, vou comprar isso. Talvez nem tanto. Então, como você é o seu CPF, você tem que ter essa caixa. Outro aprendizado nesse contexto. Rede de network. Capacidade de se conectar com pessoas. Por quê? O que me tirou rapidamente é que quando aconteceu, os engenheiros, as pessoas que a gente tinha contato, tudo, eu estava na cidade fazia 4 anos, né? Porque eu vim para cá em 93, ela quebrou em 97. E nessa rol de relacionamentos, eu fiz relacionamento com algumas pessoas que me convidaram para ser parceiras, para serem sócios, e apareceram rapidamente 3 oportunidades de ser sócio. Que legal. Entendeu? Então, me convidou para ser sócio de uma construtora, outro para a gente fazer uma parte de projetos, outro para fazer uma coisa nada a ver com construção. E eu tive a oportunidade, pelo menos dentro dessa condição, analisar. Entendeu? Não interessa o futuro dessa decisão, mas eu tive a oportunidade de escolher essas decisões porque eu tinha conexão com pessoas. Você criou essas oportunidades. Porque eu criei uma oportunidade, um rol de relacionamento com pessoas para que isso acontecesse. Então, e além disso, você tinha competência técnica ali, né? As pessoas viram que você era capaz. Tomara que eu não enrolei tanta gente tanto tempo, entendeu? Tecnicamente, a gente tenta cumprir, né? Financeiramente, a gente pode não ter aprendido a ganhar tanto dinheiro na vida, mas a gente tenta todo o tempo aprender o tempo inteiro. Então, o que nós estamos fazendo aqui? São lições aprendidas, que eu tento não cometer os mesmos problemas, certo? Desde lá para cá. Mesmo tendo cometido outros. Como você falou, você já quebrou, né? Então, essa é uma quebra. Eu não tinha dívida, certo? Mas não tinha reserva. Eu não tinha CNPJ, mas tinha CPF. Entendeu? Eu não tinha para onde ir, mas eu tinha contatos. Perfeito, perfeito. Ok? Então, o que acontece? Talvez a lição desta história, dessa primeira, né, historinha que contamos aqui, né? É Essa que primeira experiência, né? a importância dessa capacidade de se conectar e de gerar reservas e fazer é, primeiro você prepara o seu CPF, para depois você ser um empreendedor. Perfeito, perfeito. Entendeu? Tem que estar preparado. E o CPF você só está preparado o seguinte, você vai abrir uma empresa, você tem relacionamento suficiente com pessoas para conseguir vender seu produto? Ou você é a regra do eu sozinho? Eu vou fazer tudo sozinho, vou vender sozinho, vou comprar sozinho. Então você compra o seu autoproduto que você vai produzir? Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Entendeu? Bom, essa é uma das histórias, né? Mas e aí, essa transição, do que era essa empresa que você foi? Eu fui para uma construtora. Uma construtora. Eu acabei indo para uma construtora que já tem outra história encaixada nela. Mas você virou sócio dessa construtora, Virei. você entrou como sócio, né? Abri uma construtora. Essa construtora, ela tinha um segmento de construção e incorporação, né? Eu abri ela em 97. Né? Nessa daí você já engata outra quebra? Então, Não engata rápido, mas assim, a história, né? Foi interessante porque foi uma empresa que a gente cresceu bem. É engraçado, né? Porque eu fiquei nessa empresa, eu acabei passando essa empresa para meu sócio em 2002. E ela 2002. começou em que ano? Ali. Ela começou em 97. Uhum. Então eu fiquei ali mais ou menos de 5 para 6 anos, 2002, um pouquinho depois. E na hora que você sai, né, qualquer casamento desfeito, você tem ali, tem isso hoje. Hoje, analisando, né, eu vou trazer o contexto dessa história para o momento, é que a gente tem que fazer uma autoanálise primeiro, né, porque a gente jogar a culpa num ou no outro, não sei o quê, e fazendo essa autoanálise, né, por que não deu certo, então, a empresa, ou porque chegamos no momento que a gente estava apertado. Eu vou colocar uma conjectura para vocês. Vou botar ali, vou colocar isso no tempo correto, né? E sem colocar nada da política, ou qual política, ou quem era política. O que acontece? Naquele momento a gente estava crescendo bem, crescendo mesmo, tá? Para você ter uma ideia, a gente estava com a construtora construindo em São José dos Campos, criamos uma filial no Rio de Janeiro, certo? Já estávamos começando a fazer empreendimentos no Rio de Janeiro. Estávamos abrindo uma filial em Palmas, Tocantins, para lançar empreendimentos em Palmas, Tocantins. Tínhamos uma quantidade razoável de funcionários, certo? E empreendimentos de casas, predinhos, alguma coisa. Era interessante porque a gente veio crescendo do mercado de venda de serviço dentro de indústria. A gente fazia
vários projetos, empreendimentos e construções dentro de Monsanto, dentro de Brahma, dentro de Ericsson, dentro de Petrobras. Então a gente executava obras de construção civil dentro de indústrias e também para o mercado geral, aí, vamos chamar assim, do comércio e da parte residencial também. Então, quem nos chamava, a gente orçava, cotava, está crescendo. Em determinado momento, a gente tomou uma decisão. Vamos empreender? Vamos ser incorporadores? Vamos fazer o nosso empreendimento e vender? Então, a gente começou a querer ser uma Encol, né? Então, a gente trouxe para cá, obviamente, na sua devida proporção. A gente sabe que tem muitas construtoras e muitas incorporadoras que ganham muito dinheiro e dão tudo certinho. Talvez a gente não estava muito capitalizado naquele momento, mas a gente tinha várias obras. Várias obras. Mas o que acabou acontecendo? A gente começou a virar a chave e começou a ir por um caminho de empreender. E quando a gente começou a empreender, a gente linkou a nossa empresa a um sistema de financiamento Caixa Econômica Federal, que também não é um problema. Ela atende, abastece. Quando você fala empreender, você está se referindo a que exatamente? Dentro da construção civil seria incorporar, Seria vocês mesmos construir um prédio e vender. Ah, tá. Porque antes você fazia prestação de serviço Entendi. Para todo mundo, o cara contou, eu preciso construir uma base de um tanque dentro da Brahma, eu preciso fazer isso. Você ia lá e executava aquela base. Legal. Então vocês começaram a empreender em projetos próprios, né? Em projetos próprios. Legal. Desenvolvia o projeto, fazia parceria com o terreno e começava a construir aquele projeto e botava no mercado para vender. Legal. Então você tinha que ter um capital próprio de investimento. Sim. Como você compensava isso? Com um banco. Então, como você não tem o capital inteiro para você bancar inteiro e vender, que normalmente não tem, você vincula um banco. Escolhemos o caso da Caixa Econômica Federal porque os produtos que a gente estava vendendo estavam mais ligados a... Como hoje chamaríamos o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Tá? Na época chamava... Se encaixava no padrão, né? Imóveis mais populares. Isso. Na época chamava Projeto PAR, que é a linha PAR. Ah, sim. É projeto de arrendamento. De arrendamento. Exatamente. Sim. Então, era uma linha que... Para o cliente era um juros mais barato, para nós era um juro mais barato. Era um arrendamento, um aluguel que no final tinha opção de compra baratinho, alguma coisa do gênero que ele podia comprar. Ele comprava barato, vendia isso com risco mais baixo para a Caixa. Quem dava a própria lista de clientes é a própria prefeitura, a própria região, porque ia para uma linha para carência e você conseguia atender uma carência social. Legal. Então, tudo legal. Nossa, tudo encaixado. Tudo legal. Só que aconteceu o seguinte... A gente começou a virar a chave e começamos a fazer. Então, lançamos um empreendimento, 2 empreendimentos, alguma coisa, estava até ainda interessante. Só que começou a chegar na época do 2000 para 2001, começou a virar a chave do poder político, certo? E toda virada de poder político, independe de quem seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, se volta para um ou volta para outro, infelizmente, não sei porquê, né? As pessoas acham que para dar certo um tem que destruir o outro, né? Não continua porque acha que é o legado do outro. É o legado do outro. Ou realmente tudo que ele faz está errado isso. É a mesma história que acontece com obra, né? Tipo, o cara começa uma ponte, aí o outro governo não termina, e vai aquele negócio. Não presta, não vai, então o que acontece? Então, essa condição política, e sem, de novo, colocar nem um lado ou outro, essa vertente de que eu tenho que mudar ou colocar condições é o seguinte: toda vez que um poder político começa a perceber que ele está a perder, ele começa a desvincular verbas ou mudar verbas. Então, quando você vai para um banco que é um público, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, muitas vezes fecha a torneirinha, não libera mais dinheiro. Acontece algumas coisas dessas, que não está sob o seu poder, entendeu? Hoje, se você pegar, vai trabalhar para a Petrobras, tem mais dinheiro, menos dinheiro, eu vou distribuir mais assim. Tá? Então, tem aí uma interferência da mentalidade política para fazer um caminho ou outro. Uhum. Só que naquele momento, o que acontece? A gente tinha virado a chave inteira, tipo de vender para o mercado, certo? Vários produtos, e nós tínhamos falado, agora vamos empreender. E vocês não mantiveram aquela linha, né? Vocês pararam aquela linha e foram para outra. Aqui a gente cresceu, ganhou uma grana, falou, agora vamos para cá. E deixa aqui. Deixamos não, porque consome um tempo, você muda a chave, você direciona. Tem que direcionar a energia. Né? Direcionar a energia, certo? A gente não se preparou e o que acontece? Agora eu vou fazer a chave. A gente acabou virando a empresa para uma empresa de um cliente só. Não, agora eu digo mais, quando você tem um cliente só e esse cliente é do setor público, é mais arriscado ainda, né? É muito arriscado,
Então tá aí o aprendizado. Por exemplo, foi a mesma coisa que eu errei lá atrás? Quase, né? Por que o primeiro? Porque lá eu tinha uma empresa única também, só que era privada. Eu investi minha vida no caminho. E neste momento, o que a gente fez? A gente jogou todas as nossas cartas, certo? Todas as nossas cartas num único cliente. Então, o que eu poderia dizer? O que aconteceu nesse contexto? Nesse contexto, a gente teve... Bom, a gente ficou brigando um determinado tempo ali para reaprovar crédito, para buscar, porque não estava saindo dinheiro. A gente ficou brigando contra a máquina e, de longe, eu não estou aqui para jogar a culpa de um para outro, não. A gente tem que ser empresário, quem está aqui escutando e pensa em ser empresário ou funcionário alguma coisa, tem que entender que a gente tem que ter a percepção de que isso aqui não vai dar mais. A gente tem que virar a chave rapidamente. Sim. Entendeu? O poder de reação tem que ser reação, né? Reativo, rápido. Então a gente saiu de um momento onde a gente, além de ter dinheiro, tínhamos 0 dívida, para um momento que você tinha uma quantidade de funcionários. Sim. Os dinheiros começaram a não sair, banca, o caixa começou a baixar. Olha que interessante. O caixa começa a baixar, você tem que reaplicar o seu crédito no banco. Quando você reaplica o teu crédito no banco, você está esperando uma resposta. Aí você reacredita, o teu rating cai. O seu rating cai, o que acontece com você? Você diminui o crédito. Então você faz uma bola, certo? Uma vai bola diminuindo, de neve, né? que vai diminuindo, não vai crescendo. E você só vai saindo do potencial de crédito. Então, quando a gente percebeu isso, a gente parou, estancou, só que a gente demorou 6 meses para tomar essa decisão. A gente acreditava que ia resolver o problema, ia liberar as obras, tivemos que parar obras no Rio de Janeiro, parar todo o nosso segmento do Tocantins, segurar as obras daqui, sair para o mercado, certo? Sair para o mercado e falar assim, ó, tô pegando obra de quem quiser. Entendeu? Voltar para aquele segmento que nos deu base. Sim. Só que entre você se colocar no mercado, pegar uma obra... Vai tempo, né? Que tá todo mundo, certo? E se colocar novamente no mercado, você cria uma quebra. A empresa quebrou? Não quebrou, mas ela entrou em dificuldade financeira. O poder público mudou, o mercado pós-entrada daquele poder público cresceu depois, cresceu. Quando chegou o mercado da construção em 2003, 2004, o mercado da construção civil foi assim, um boom crescente. O que aconteceu com a empresa? A empresa não estava preparada economicamente. Sabe aquela que nada, aí você vê a praia ali na frente e morre ali? Faltou um 10 golinho braçadas, assim, sabe aquela que faltou 10 braçadas? Caramba. Então vamos aos aprendizados, ou a minha lição aprendi que eu trouxe para cá. Primeiro, a gente não tem que ter amarração, amor às decisões. Ah, o projeto é meu, eu fiz isso aqui, não sei o que, pô, não está dando certo. Você tem que ter essa capacidade de virar a chave rapidamente. Sim. Sabe? O amor atrapalha. Não, o caminho está aqui, é assim que eu vou fazer, eu vou Foi bancar eu que essa criei. história. Eu que criei. Eu vou bancar essa história até o final. Foi mais ou Eu menos vou fazer isso dar certo. Segundo, na minha visão, eu e meu sócio, tomamos a decisão tardia. A gente demorou demais. Se a gente tivesse tomado a decisão 2 meses, trancou, já toma uma decisão, vai para o mercado, faz isso, ou mais. Não tinha tomado a decisão de criar uma linha só. Mantém um lado da empresa, tocando o lado privado, vamos chamar assim. Que já domina. Certo? Que já dominava e ela estava ali, se qualquer coisa eu tinha lá um caixa. E segundo, criava um outro caminho até ele se estabelecer. Então, o que acontece? Migrar no meio do caminho para um para outro, você não pode largar algo, por exemplo, só porque parece que a bola que você ganhou depois é mais bonita, ela é maior, ela é mais colorida, não quer dizer que aquela tua bola antiga é menorzinha, mais fininha, não dá para jogar bola, entendeu? Porque gol é gol, né? Independente da bola. Exato. Tá aí a dica, né? E olha que interessante, né? Essa bola mais antiga, ela pode ser aquela bola que você joga pro resto da vida, ela vai durar, ela vai ser meio feinha, ela vai estar gasta, ela vai estar bonita, mas ela dá para dar jogo bom. Não, e você sabe o jeito que você bate nela ali, que ela vai lá no ângulo ali. Pô, essa bola, eu já domino ela. E a outra bola pode ser maior, bonita, mas ela é fininha, é frágil. Ela fura, estourou, você perde a bola. Então, o que acontece? Você tem que ter a capacidade de enxergar, como empresário, certo? As guinadas
de mercado. Tanto a parte política, que vai assim interferir, quanto a parte financeira, para você estar ali lastreando o seu negócio de uma certa forma, e, de uma certa forma, se preparar para esses momentos com um pouco também, da mesma forma da pessoa física lá, a sua pessoa jurídica tem que ter caixa, tem que ter sobra, tem que ter aí algumas possibilidades aí. Os mais antigos falavam, a época da vaca magra é a época da vaca gorda. Sempre vai existir, é cíclico, né? Se você não se prepara na época da fartura, a sua época de crise vai ser mais pesada. Sabe uma coisa que eu soltei uma vez? Falar assim, independente de o que cada um acredita como criação, né? O ser humano, quando foi criado, concebido, é um projeto biológico, certo? Que de uma certa forma foi concebido para dar vida a gente. Uhum. Se você mede a nossa batimento cardíaco, como que ele é? Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo. Não é assim que funciona? Então, olha que interessante. Para você ter vida, você tem que ter fluxo oscilatório. Sim. Porque se você tiver um caminho contínuo, está dizendo para você, se a máquina falar para você que medir o teu corpo é reto, o que aconteceu? Você morreu. Você não tem mais vida. Você morreu. O caminho é retilíneo, a vida é movimento, igual, né? A vida é movimento. Então, o interessante é o seguinte, é você perceber que vai ser oscilatório, entendeu? E se preparar para isso. E se preparar para isso. O que cabe a você é criar um caminho oscilatório que não vale. Você não precisa fazer aquele caminho... Cara, pode ser oscilatório, constante, comigo, não tem problema. Que você consiga balizar esse menos e mais, e por que não crescer? Aí você, um caminho, você pode. Você não precisa crescer no mesmo tamanho. E aí entra também naquilo que a gente fala muito, né? É você conseguir separar a emoção e ser racional. Porque você tem o apego a empresa, eu vou levar isso aqui. Você tem que ser racional e tomar uma decisão rápida antes que fique impossível solucionar, né? Eu li em algum lugar uma vez, é um número, mas eu acho que faz bastante sentido. Que se você tem mais de 15% do seu faturamento em um cliente só, você já está em risco. Porque se você perder ali 15%, ok, você consegue se readequar rapidamente. Agora, mais que isso, você já está em risco. Então, o ideal é que você consiga pulverizar isso. Ah, é fácil? Porra, não é. Mas você tem que estar trabalhando, isso tem que estar na sua mente, tem que ser um objetivo. Cara, acho que isso vale... Vamos botar isso dentro da lição aprendida. A lição aprendida é pulverizar o seu recebimento para que uma dor de Porque outra coisa, do mesmo jeito que você tem dor, o teu cliente tem. Sim. Exatamente. E de vez em quando você, dentro de um ato de se conectou com uma empresa, que vocês têm uma relação de empresa e que em algum momento você precisa ajudá-lo. E tenho certeza que se você ajudar aquele cara no momento que ele está precisando, na hora que ele voltar, você vai ser o primeiro da escolha dele. Então, de vez em quando você tem ajuda, você não precisa quebrar as pessoas que estão com você. O cara passou um perrengue, esse cliente, entendeu? No setor público é mais difícil, porque você não tem dono ali, né? Não tem uma relação de dono, sim, obviamente, né? Mas na iniciativa privada, com certeza, você consegue ter esse tipo de relacionamento. E você controlar 5%, 3%, 2% do teu caixa num problema de um cara que você... Não, vou te dar tempo. O que você precisa? Como que você está nessa condição? Entendeu? Então, é importante ter esse tipo de mentalidade para a gente pensar corretamente aí. Bom, legal. Esse é o contexto. Por último, para fechar aqui, última história. Que outro ponto que você acha que é importante para esse tema de quebra, de evitar uma quebra? Como que... Vamos pensar o seguinte. Uma outra situação que eu passei na minha vida, foi muito interessante, foi um grande contrato que eu peguei junto a uma empresa. Nossa, contrato é um negócio que tem que olhar muito, né? Putz, é outra dica que eu daria. Como é que você falou ali fora? Do advogado? É melhor você contratar um advogado antes de precisar dele, né? Isso. Não é assim? E contrato, ele tem uma vida legal, assim, meio complicada. Então, toda vez que você está crescendo uma empresa e você vai fazer um contrato que seja significante dentro da tua empresa, ao ponto de ela poder gerar uma interferência grande, isso aconteceu na minha vida também, eu tive um contrato muito grande com uma empresa grande também, setor público, né? E os contratos deles são... assim, letras miúdas, das letras miúdas, né? E esse contrato me gerou um prejuízo. Ele não me gerou uma quebra, mas me gerou um prejuízo. De novo, é culpa deles? Não, eles fizeram o contrato, Você assinou, eu assinei, concordou. Entendeu?
Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu fiz um contrato grande de uma empresa para fazer um projeto muito grande dentro dessa empresa. E eu vivi um momento, né, onde eu era uma empresa pequena, era uma empresa de projetos, pequena dentro do contexto como essa empresa, no caso era a Petrobras, tá ok? Não tem problema falar. E o problema não é da Petrobras, ela tem que botar as regras lá delas normal, de novo, sem jogar culpa, sem fazer nada, vamos assumir a nossa responsabilidade como empresário. Se os dois se acordam, tá bom para os dois. Né? É importante. E o que aconteceu? Fechei um contrato grande, de milhões, e o que acontece? E na hora de gerenciar isso, eu fui tratado, né, como eu era contrato que a gente chama de primeira e de segunda, né, quando você é subcontratado por uma empresa que está fazendo um serviço para a Petrobras, por exemplo. Então ela contrata a Petrobras, ela tem um regimento de cobrança muito forte em cima. Quando você é subcontratado, esse cara já é uma linha que você cai numa coisa mais normal. Isso é um tier 2 que a gente chama, né? Eu fazia muito projeto para segundos da Petrobras. Então eu fazia projetos complementares para isso, para canteira, um monte de coisa para eles. E nesse momento cresci, estava com uma empresa legal, super controladinha, tudo lindona, que estava soltando o bar. E aí ele falou, você não quer fazer projeto para nós? Eu entrei numa licitação. E ganhei essa licitação. Certo? Só que você foi a primeira vez que eu ganhei um projeto. Então esse é o aprendizado, né? Direto, né? Direto. Quando eu comecei, eu tinha um costume... O costume daquela tratativa, né, de uma empresa para com ela, quando eu entrei, estava interessante, porque estava no final dos contratos grandes dentro da Petrobras, aqui em São José, né, que foram 5 bi investidos aqui, e estava terminando. E todos aqueles técnicos que estavam lá acompanhando essas obras estavam livres. Eu fui tratado assim como uma empresa, como Odebrecht, a nível de cobrança, sabe? E o seguinte, cara, mas olha o meu tamanho, né? E eu falava assim, olha o meu tamanho. Falou, não interessa, está no teu contrato. Falei, mas gente, eu não preciso fazer isso aqui para fazer esse projeto. Dá para fazer isso aqui mais simples assim? Está no teu contrato. Eu escutava esse tá no teu contrato 10 vezes por dia. E o contrato, eu vou fazer, era desse tamanho, mas toda a parte digital. Então é o seguinte, isso eu banquei, então 2 erros nessa história. Banquei o projeto até o final, devia ter falado, não vou conseguir fazer, acabou, minimizava o risco, acabou, parou, estava totalmente fora da minha proporcionalidade. Ou outra, aí eu banquei, né? Falei, não, eu vou fazer isso até o final aqui, vou entregar e vou botar meu nome. Banquei, segurei o risco e segurei o prejuízo. Entendeu? E o prejuízo ficou para mim, porque eu achava que, não, tá bom, então vou fazer tudo direitinho, vou terminar, vou fazer, não sei o quê, eu entrego, vou ter mais contratos, tá. Tá, nada segura nada, nada garante nada. Então, primeira coisa, contrato, olhe pelo contrato, por ele somente. Segundo, a gente não tem que ter medo de desfazer contrato quando ele se tornou leonino. Ah, eu não li, tá bom, então vamos lá, aqui eu tenho que pagar, quanto sai, quanto eu faço, eu saio, acabou, porque é melhor eu fazer isso. Melhor entregar do que fazer com prejuízo, né? Do que fazer com prejuízo. Então, vamos lá, vamos entregar, porque não seria o que eu gostaria de fazer, não seria a melhor condição para o meu nome, entendeu? Da empresa, mas pelo menos eu não teria saído com prejuízo e não teria amargado um tempo que eu tive que buscar para pagar essa conta. Ok? Terceiro aprendizado. Vai fazer contratos que são um pouco maiores, assim, que são mais dedicados, assim, com letras mil. Chama o advogado. Contrata o advogado. Contrata um tributarista. E um advogado especialista, né? Isso, exatamente. Um cara que está acostumado a falar, ó, isso aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tal. E mais, que seria a mesma coisa. Mais importante que tudo. Leve a sério o que ele comenta. Porque olha só que interessante, eu tive alguns pequenos avisos no meio do contexto de pessoas que estavam dizendo, isso aqui é complicado. Não, mas isso aqui sabe aquela coisa do eu resolvo, eu bato. Mas isso aqui eu já estou acostumado, isso aqui não dá nada. Por quê? Porque eu estava na vida da iniciativa privada, eu sempre levei o caminho para um ato desse network, de conversar, não, tá bom, não foi, não vai ter jeito, isso realmente é um essa, vamos aditivar, vamos fazer. Nunca foi um problema. Certo? Mas numa vida normal aqui, quando você entra para uma vida que o cara lá, se ele assinar R$10 a mais, ele pode ser preso pelo Ministério Público, muda tudo.
Desculpa, é o teu contrato. É multa, é o teu contrato. Talvez entendeu? aquela ansiedade de estar fechando um contrato muito grande. De crescer a empresa logo, de fazer tudo isso. Então, talvez, vamos falar de humildade, de escutar as pessoas, de entender que não é teu momento ainda. Entendeu? Humildade de contratar pessoas para falar o que você não sabe. Humildade de receber essas informações. Porque o empresário, que se ele não for humilde a ponto de ele receber essas informações e falar, putz, isso aqui é melhor não fazer. O ego de querer continuar e entregar o contrato, né? E o ego concluir. Putz, então, tá vendo? Humildade, ego, narcisismo. O empresário, olha a quantidade, eu tive que viver 40 anos quase de construção civil, de todo esse histórico, tudo, para hoje entender que não tem problema, eu tive que sair para o mercado, fazer outros caminhos, buscar outras correrias aí para tentar cumprir, mas ele te atrasa. E talvez o que nós estamos fazendo aqui, se conectando com quem vai escutar o que nós estamos falando, é buscar ele não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Sim. Entendeu? Ou pelo menos parar e olhar, analisar, né? Com mais calma. Fazer uma análise crítica, né? Fazer uma análise crítica. Tira o emocional de lado. Acabou. Essa parte emocional podemos conversar bem. Já falamos alguma coisa sobre isso, mas cabe aí. Mas é o que a gente falou no começo, né? A gente aprende pela educação, pelo que a gente lê, que a gente vai na faculdade e tudo mais, pelo exemplo ou pela experiência. Pela experiência normalmente é o que dói mais. Se a gente conseguir aprender mais pelo exemplo, melhor. Dói muito, viu? Mas a experiência acaba sendo o que mais ensina. A paulada que você leva fica ardendo muito tempo, né? Dói no bolso. Dói no bolso esse aprendizado. Não precisa perder dinheiro, não precisa sofrer, não precisa nada. Dá para adquirir nesse ato de se relacionar, de fazer um network, de achar pessoas que possam te colocar. A tal da consultoria, ela é muito barata quando ela te evita uma quebra, quando ela te evita um futuro caminho incorreto. Se você tivesse pagado 10 mil reais para um advogado ler esse contrato, estava barato? Nossa! Bota 10 mil nisso. Nossa, dá para chamar uns 3 advogados para eles corrigirem, um corrigir o outro. 10 é barato aqui na brincadeira, né? Mas é óbvio que tem muitas coisas dentro dessas histórias que eu podia colocar. Tem mais um errinho aqui, tem mais um errinho. Mas eu acho que dentro das histórias que a gente pôde sugar de coisas interessantes assim. Não, eu foi muito legal, muito legal. É isso aí, eu acho que... E eu aprendi demais aqui. Nossa, eu fiquei só aprendendo aqui. Eu aprendi também, sofrendo. Tomara que vocês aprendam só com a história. Eu aprendi, mas eu não tô com o vergão nas costas marcado até hoje. Essa é a vantagem disso daqui, que a gente faz. Ai, com cara, certeza. muito legal, foi muito bom o bate-papo. Vamos concluir com a nossa frasezinha clássica, né? Vale conectar para aprender a não quebrar? Não é só que vale, é necessário. Vamos mudar o nome para necessitário conectar. Né? Vamos mudar o nome. É obrigatório se conectar. É obrigatório conectar, realmente, 100 pessoas. E outra coisa, tudo isso que eu passei, eu só me reergui, me recoloquei por conexões, por amizades, por pessoas que confiaram tecnicamente, né, em dar novas oportunidades, sempre uma vez após a outra, novas e novas oportunidades. E só o nível desses relacionamentos é que me trouxeram possibilidades de crescer e de buscar outros voos, que é o que nós fazemos. Realmente formar uma rede de apoio, né? Importantíssimo, importantíssimo. Obrigatório. Show de bola. Obrigatório. Everton, e aí, vale conectar para evitar uma quebra? Cara, eu já falei, deveria ser obrigatório se conectar, né? Olha quanta coisa o Francisco contou aqui, que quem está assistindo a gente agora não precisa passar. Falou, cara, eu vou fazer um contrato público. Deve ter um advogado especialista em contrato público. E se marcar um advogado especialista em contrato com uma empresa tal. Porque tem muitos, né? Pega uma Petrobras, por exemplo. Cara, quantos contratos ela não faz? Com certeza tem especialistas Tenho ali. certeza que nossos... E a importância de procurar isso, de repente, por uma informação dessa, o cara, puxa, vou fechar um contrato, eu vou atrás desse cara. Não vou fechar na empolgação, Não vou fechar na empolgação. Então, eu tenho certeza que dentro dos nossos ouvintes, que vão escutar esse material, eles vão colocar lá no... Olha, eu sou... Não sei o que, eles vão mandar escrito lá, eu faço isso e faço muito bem. Vamos lá esperando os contatos bons aí para que a gente possa fazer aumentar nosso nível de relacionamento. É verdade. Muito massa. E assim a gente finaliza nosso bate-papo de hoje. Valeu, pessoal, até mais. Muito obrigado pela presença de vocês, Francisco, Everton. Eu agradeço. Tamo junto, até a próxima.